Fala, eu sou o Rafa da Start Grana, estamos iniciando o Giro Grana número 12. Muito obrigado por você que está nos acompanhando semanalmente. Lembrando que agora o Giro Grana também está em podcast nas redes aí, Spotify, Apple e todos os outros lugares onde tem podcast. Hoje nós falaremos sobre Milionários em Fuga, Fachin Sensato. Não sei se eu posso contar uma história sobre o Fachin. Ele era meu vizinho. Irã, Wins, Selic, Bitcoin e muito mais. Vamos começar. A Haddad, alta da Selic a 15%, foi contratada por Campos Neto. Eu acho legal e eu gosto, acho bastante interessante, e não estou sendo cínico, acho interessante mesmo a gente observar como constrói narrativa. Inclusive, não está no roteiro, mas eu vou comentar isso. Eu gosto de estudar como funciona o mecanismo da internet, das redes sociais. Eu estava dando uma olhada no Facebook Ads, para quem não sabe, os anúncios tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, eles são administrados pelo Facebook. E você consegue ver a conta de todos os anunciantes. Se eu colocar um anúncio na internet, a informação desse anúncio é pública. Acontece que alguns dados são privados porque você não pode expor a conta da pessoa. Porém, os órgãos governamentais, os órgãos públicos, por uma questão de transparência, os dados são públicos. Então já fica a dica aqui para quem quiser entrar na biblioteca de anúncios do Facebook, você vai encontrar informações sobre o governo brasileiro, os anúncios que eles fazem nos últimos dias, acho que 90 dias aí, o governo gastou 11 milhões em anúncios, e se vocês entrarem, vocês vão ter uma leve surpresa, vocês vão entender o que está acontecendo. Isso vai ser assunto, provavelmente eu vou comentar e vou mostrar as informações no próximo vídeo que eu fizer sobre eleições, porque pode impactar eleições ou não exatamente impactar as eleições, mas é o que eles tentam fazer. Inclusive estão fazendo com anúncio desde já, usando a máquina pública para influenciar uma parcela da população. E aí agora o Haddad está falando que essa Selic foi contratada pelo Campos Neto, ou seja, tá jogando no Campos Neto, que diz todo mundo aí, a mídia e o governo chama ele de bolsonarista. Ele era um presidente do Banco Central como qualquer outro, e o Galípolo não é nem lulista, nem bolsonarista, nada. Ele é um presidente do Banco Central que ele está lá fazendo a função dele. Questionado se o governo estaria desapontado com seu indicado ao Banco Central, o ministro aponta que começo de mandato de Galípolo carrega memória do anterior, ou seja, a culpa da alta não é do Galípolo, ele está há 6 meses lá tomando decisões de alta, todo o comitê, todas as pessoas estão aumentando a Selic, mas a culpa é do Campos Neto que nem está lá. Eu acho interessante essa forma de visão de mundo, lembrando para quem não faz ideia, a decisão de alta ou baixa da Selic é de acordo com dados fiscais e de acordo com projeções fiscais, econômicas, políticas, se há uma perspectiva de melhora, porque a gente está comprando, a gente está falando de juros futuro, se há uma perspectiva de melhora, o próprio mercado ele melhora o preço dos juros e o Banco Central faz uma projeção de queda. Agora, se tudo que a gente está vendo de projeção é pessimista, é ruim, o Banco Central faz uma projeção de alta porque ele precisa conter a inflação. Basicamente é isso que o Banco Central faz. Se continua subindo é porque não há uma melhora, principalmente do governo. Então, ao invés de ele falar, nós temos um pouco de culpa nisso, ele está falando que é a história do outro, e aí para quem é leigo, não entende absolutamente nada, nem de economia, nem de política, acredita nessa narrativa, infelizmente. Haddad disse estar preocupado com o patamar restritivo de taxa de juros, temendo pela atividade econômica do país. Todo mundo quer que o Brasil cresça acima da média mundial. Parece que ele não quer, porque se ele quisesse, ele estaria trabalhando para que isso acontecesse e não está. Outra notícia que eu achei bastante interessante, e lembrando que a ideia aqui do Giro Grana não é exatamente falar sobre a notícia, mas é falar sobre os desdobramentos que podem ocorrer com os acontecimentos, com as notícias. E essa semana o Congresso derrubou um decreto presidencial, e aí era uma curiosidade que eu tinha. Eu lembro que na época do Bolsonaro eu sempre ficava muito, será que a oposição vai conseguir derrubar um decreto? Só que eu não fazia ideia de que desde 1992, olhe isso, quase a minha vida inteira, eu nasci em 85, ou seja, e aí 6 meses depois
Deixa eu até tirar aqui que eu só copiei o título. Depois dessa derrubada de decreto que foi do Collor, ele caiu. 6 meses depois, houve o processo de impeachment. E aí, nesta semana, parlamentares revogaram a medida de Lula sobre o IOF. A última derrota similar de um presidente ocorreu no governo Collor há 33 anos. E aqui eu só coloquei um complemento da notícia que o caso pode ir ao STF, ou seja, é o Kiko, quando tem um problema com o Chaves, ele vai chorar para Dona Florinda, para a mamãe dele, e aí o governo tá querendo ir chorar, não vou nem ler aqui porque é besteira. Mas isso pode ser significativo. Hoje no Brasil a gente tem, não somente no Brasil, mas a gente tem uma ideia de que tudo que era comum antes acontecer, as projeções, elas tinham até um certo sentido. Hoje pode ser que isso não represente nada, mas acredito que tenha um certo peso esse veto do decreto e pode ser que impacte no governo Lula. Porque imagina, são 30 anos aí sem uma derrubada de decreto, sendo que em 88 foi quando surgiu a Constituição, foram poucos anos aí de democracia e já houve um decreto, depois nunca mais houve. Então é algo para a gente ficar de olho no que pode vir a acontecer. Alguns partidos do governo já desembarcaram, já pensando em 2026. Então a tendência é que o governo tenha muita dificuldade nos próximos meses de governar, provavelmente vai ceder muito mais para a oposição e para o centro, e isso pode ser que prejudique e piore as contas do país. Essa notícia aqui é bastante interessante. Milionários em fuga em 2025 pode ter a maior migração de riqueza da história. Um levantamento aponta um recorde de 142 milionários mudando de jurisdição nesse ano, com destaques negativos para Reino Unido e, obviamente, o Brasil. Infelizmente, o Brasil está nessa lista como um destaque negativo. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos devem atrair um recorde de 9.800 milionários, seguidos pelos Estados Unidos, com 7.500, Itália, 3.600, Suíça, 3.000, Arábia Saudita, 2.400. O relatório destaca que países que mais atraem riqueza oferecem ambientes com baixa tributação, estabilidade política e programas estruturados de imigração por investimento. É aquele famoso você pagou, você levou, que você compra o seu visto do país. Então você leva um dinheiro, acho que Portugal tem isso, vários países têm, na verdade, né? Você compra uma residência, você abre uma empresa e coloca um capital de 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, algo parecido, você consegue ter um endereço fiscal, uma residência fiscal ou o visto do país. E aqui eu coloquei a lista, para quem está ouvindo, certamente não vai ver, mas tem vídeo também, eu estou postando vídeo nos podcasts. O Reino Unido, menos 16.500 milionários, depois a China, a Índia, a Coreia do Sul, Rússia e o Brasil em sexto com menos 1.200. São 8,4 bilhões de dólares estimado que estão saindo do país, é quase 50 milhões, de fazer a conta aqui, 8,4 vezes 46 milhões, quase bilhões, quase 50 bilhões saindo, isso uma estimativa e valor declarado, fora o que o pessoal vai sair em cripto e outros tipos de saída. Ou seja, quanto mais a gente faz um aperto monetário, quanto mais sobe imposto, quanto mais você taxa o rico. Eu quase trouxe uma matéria aqui, mas achei tão absurda, não fazia nem sentido os cálculos, que dizia se você pegasse os 1.000 mais ricos do mundo, você acabaria com a pobreza 22 vezes, aí você faz o cálculo, dá $1.000 por mês durante um ano e depois o dinheiro acaba. Não faz sentido isso. Essa ideia de você tirar do rico para dar para o pobre é zero sentido. As pessoas precisam parar de acreditar nessa narrativa. Quanto mais você taxar, quanto pior você deixar as condições para o rico, ele tira o dinheiro aqui do país. Você pode levar para o Paraguai, você pode levar para o Uruguai alguma offshore. Isso a gente está falando de uma base legal, dinheiro legalizado. Você é cidadão do mundo, você pode ir para outro país. Se o país te der condições e te aceitar, você pode ir. Você retira o dinheiro, cria um fundo lá fora e passa a investir no Brasil através de um fundo lá fora. Você não tem o custo dos impostos brasileiros. Você está pagando imposto lá, mas continua vivendo no Brasil, continua investindo aqui. A diferença é que você não dá mais o dinheiro para o governo brasileiro. O que é uma coisa muito triste, porque quanto mais aperto tem, mais pessoas estão saindo, menos dinheiro circula aqui. Imagina que são 50 bilhões que poderiam estar gerando emprego, estar gerando riqueza aqui dentro do país, e não vai estar, infelizmente.
O Irã fala em grande vitória. Esse vídeo está sendo um vídeo das narrativas, né? Não tinha percebido isso. Mas olha que interessante. O Irã fala em grande vitória e anuncia fim do conflito com Israel. O presidente iraniano diz que Teherã venceu guerra após 12 dias. E Israel afirma que voltará a concentrar esforços na faixa de Gaza. Cessar-fogo foi anunciado por Trump. Um ponto interessante aqui, que apesar de ser uma guerra e ter toda a tristeza de uma guerra, ela foi uma guerra muito... Eu acho que foi a primeira guerra pós uma era tecnológica que a gente tem de redes sociais, tudo instantâneo, que ela foi muito calculada, ela foi muito pensada, não foi assim, foi acontecendo. Os Estados Unidos entrou, tomou ação dele, resolveu o problema, assentou tudo. Foi muito, acho que nem genial, mas assim, foi muito positivo o que o Trump fez, porque ele conseguiu resolver um conflito. E aí, ele mesmo, quando ele resolveu o conflito, ele falou que essa seria conhecida como a Guerra dos 12 Dias, ou seja, ele já criou a guerra, já criou a história, já criou a narrativa e os livros de história, nossos filhos vão estudar que houve uma vez uma guerra dos 12 dias. Então a guerra já veio junto com o marketing já embutido, é capaz que eles até tenham feito anúncio nas redes sociais. E o Comando Militar Conjunto do Irã afirmou que Israel e os Estados Unidos devem aprender com os golpes esmagadores sofridos durante os ataques iranianos, tanto no território israelense quanto na base americana. Ou seja, eles estão criando a narrativa que eles venceram a guerra e depois do ataque eles fizeram uma retaliação e forçaram os Estados Unidos e Israel a desistirem da guerra. O que acontece com isso? E aí a gente vai fazer um link com a próxima notícia, não sei se já é a próxima, mas com outra notícia que eu vou comentar aqui. Durante a guerra, eles desligaram a internet do país. E aí olha o risco que a narrativa, ela hoje, ela está dentro da internet, você pode contar a história que você quiser. Eles desligaram a internet do país, fizeram uma guerra, noticiaram que bombardearam os Estados Unidos e Israel, e aí, opa, ganhamos a guerra. E aí, eles controlam a informação. Olha o risco que a gente tem. Pro iraniano, eles são anticapitalistas, anti-Estados Unidos, e eles venceram uma guerra em 12 dias contra o Todo-Poderoso. Para eles devem estar nesse momento extremamente orgulhosos da ditadura deles. Por quê? Porque resolveu o problema, resolveram todo o mal que existia no mundo, que queriam acabar com eles, eles resolveram. É um risco muito grande o controle da internet. Por isso que quem tem poder quer controlar a internet, porque você consegue controlar o povo. Quem não tem conhecimento, não tem informação, é facilmente controlado. Aqui o Faquinha, eu fiquei bastante surpreso quando eu li a notícia. Eu falei, opa, que surpresa. Eu não sei se eu posso contar aqui que se esse vídeo vai entrar nessa nova regra, mas enfim, é uma informação que eu estou passando, né? Não é opinião, é informação. O Faquin foi meu vizinho durante alguns anos. Inclusive, na época dos protestos contra Dilma, o pessoal costumava fazer protesto e ficava o dia inteiro enchendo o saco na janela do meu prédio. Encontrei o Faquin algumas vezes caminhando pela ciclovia e ele sempre foi de esquerda, ele andava junto com movimentos de esquerda, tem fotos dele com movimentos, enfim, a gente sabe da história do Faquin. O Faquin, para quem não sabe, ele é milionário. Talvez não esteja declarado, mas enfim, a residência dele comprova que ele era uma pessoa bastante rica. E foi muito surpresa ele ter votado, digamos assim, a votação virou: você quer liberdade, você é de direita, você não quer liberdade, você é de esquerda. Que não deveria ser dessa forma, mas infelizmente tem sido assim. E aí ele acompanhou o voto do Mendonça e ele votou contra a responsabilização de Big Techs. O julgamento já formou maioria para responsabilizar plataformas sobre conteúdo de terceiros. Quando eu estava montando esse roteiro aqui, ainda não tinha terminado a votação. Depois foi terminada a votação. Eu trouxe um ponto aqui que estava em dúvida, que não vai ser dessa forma, mas eu vou explicar o que foi decidido, porém, a gente ainda não tem uma decisão final, tem muitos pontos em aberto do que pode acontecer. E aí o Fachin disse que há uma necessidade de uma regulação estruturada e sistêmica e preferentemente não via poder judiciário. Ou seja, ele está contra o STF legislar porque não é a função dele. Nós temos três poderes, um executivo que ele executa, um jurídico que ele faz a jurisdição, ele toma as decisões do ponto de vista legal, se pode ou não pode fazer, e o legislativo que é o que legisla.
Ele diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E o jurídico, o judiciário, ele avalia se está correto ou não. É só uma avaliação, ele não toma as decisões de lei. Existe uma ideia que na presunção, na falta de, na inação do Congresso e algo que estivesse afetando o país, o STF pode fazer isso? Sim, eu já li sobre isso, porque eu já tive discussões se é válido ou não válido, e realmente é possível o STF fazer. O problema é que já existe uma lei, já existe um Marco Civil da Internet, segundo alguns ministros, que é datado, é de 2014, nós vivemos num mundo diferente, porém, nem o legislativo e nem a parcela da população, a grande parcela da população, quer que seja votado isso, quer que seja regulado. Ninguém quer que seja regulado. Quem quer que seja regulado é porque quer deter o poder e quer acreditar que Irã venceu a guerra. Se você está vendo esse vídeo e você acredita que o Irã venceu a guerra, provavelmente você é uma pessoa que quer censura, quer ditadura e gosta de todas essas benesses que só o poder judiciário está criando. A maior divergência ocorre em relação a conteúdos que configurem crimes contra a honra. São eles: crime de injúria, calúnia e difamação. 4 ministros, o Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o Zanin, consideram que, além de conteúdos como racismo, homofobia, antissemitismo e apologia a golpe de Estado, aqui não está discurso de ódio, mas tem discurso de ódio também, as plataformas devem remover mensagens contra a honra logo depois de serem acionadas pela parte atingida. Aqui que mora o grande perigo e tá o grande problema de tudo isso que eles estão fazendo, e pode até vir a ter respingo na parte econômica, na parte dos investimentos. Eu coloquei aqui o que seria calúnia, difamação e injúria. É o que aconteceu na votação de ontem. Eles separaram esses crimes de. Eles separaram os crimes contra a honra e colocaram que, se é crime contra a honra, tem que vir de uma decisão judicial. O restante pode vir de uma decisão extrajudicial. O que seria uma decisão extrajudicial? Eu, Rafael Kozowski, escrevo um texto comunicando à pessoa que eu quero que ela retire aquela ordem ou retire. Eu, por exemplo, já recebi algumas notificações extrajudiciais. Teve uma vez que eu comprei um produto, enfim, e era. Eu não posso dizer aqui, né, porque eu fui processado. E aí eu fiz um comentário e eles mandaram uma notificação extrajudicial para eu retirar o comentário. Obviamente eu não retirei porque eu tenho liberdade, e a empresa me processou. E eu recebi uma notificação extrajudicial. Inclusive, eu corrigi o advogado e pedi para ele refazer a notificação, porque a notificação estava errada. Então qualquer pessoa pode fazer uma notificação extrajudicial antes de você. Você tem uma dívida e a pessoa não está pagando uma dívida. Antes de você entrar via justiça, você manda para ela uma notificação dizendo: ó, isso aqui você está devendo, eu quero que você pague para mim, eu estou cobrando de boa vontade, de boa fé, eu quero que você faça esse pagamento para a gente não ir para a justiça. Caso você não faça, eu infelizmente vou ter que entrar na justiça. É para isso que serve. Qual que é o grande problema aqui? Que eu não sei se vai ser dessa forma, e se não for, eles vão criar um órgão para regular isso, que daí vai ser pior ainda, porque daí eles vão tomar a decisão do que é verdade e não é verdade, o que pode e o que não pode. Segundo o que foi decidido ontem pelo STF, qualquer pessoa, ou seja, a parte atingida, pode mandar uma notificação extrajudicial diretamente para a plataforma, e a plataforma tem que retirar o conteúdo. Se ela não retirar, ela é responsabilizada. Ou seja, a plataforma vai retirar porque ela não vai ter poder de avaliar ou não, porque a plataforma não faz isso de uma forma manual. Mesmo que ela faça, ela vai pensar o seguinte: olha só, eu não sou um jurista, não sou um advogado, não sou ninguém. Eu disse que eu fui difamado. Tá certo que a difamação não entrou nisso, mas eu sofri crime de ódio. E aí a plataforma vai ter que julgar, ela vai ter que analisar se foi ou não foi. Se ela tomar a decisão que não foi, eu vou judicializar. Se a justiça acreditar que foi, a plataforma vai ser punida. Ou seja, a plataforma vai retirar. Então recebeu a notificação, ela retira. Até porque, segundo a lei que o STF está criando, recebeu a notificação, tem que retirar. Então ponto, recebeu a notificação, vai retirar. Qual que é o problema disso? Eles incluíram conteúdos como racismo, homofobia, antissemitismo, apologia a golpe de Estado, que é os atos antidemocráticos, e discurso de ódio, com a possibilidade de não passar pela justiça. Eu posso dizer que eu recebi, eu não vou comentar nesse vídeo, aqui eu vou fazer talvez um vídeo específico sobre isso, porque tem lá no governo, no próprio ministério, eles têm o que é discurso de ódio.
Se eu disser que eu não gosto de algo que pode ser interpretativo, se a opinião, até o próprio texto diz, isso não é opinião, isso é discurso de ódio. Eu tô querendo dar um exemplo aqui, mas eu não posso nem dar exemplo porque esse vídeo provavelmente vai cair no discurso de ódio. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa que não seja discurso de ódio. Por exemplo, enfim, eu não vou dar exemplos aqui porque eu não sei o que pode acontecer, mas vamos ir um pouco aqui pro mercado financeiro. Eu fiz um vídeo falando sobre 2 bancos, fazendo um comparativo, e eu disse que tal banco é ruim. Ou como eu já fiz aqui no canal, chamando o político de corno. É discurso de ódio. Não, Rafa, mas isso é opinião. Tá, mas quem que vai decidir? A pessoa que está ouvindo, o político, ou a plataforma, ou o banco, ou a corretora, ou seja quem for. A gente teve recentemente aqui o caso da XP, que eles entraram com um pedido antes de um vídeo ser publicado. A plataforma vai ter que retirar do ar, porque não é a justiça julgando. É uma pessoa se sentindo ofendida. E aí, para eu voltar com esse vídeo no ar, voltar com essa informação, esse post, seja o que for, eu vou ter que judicializar, eu vou ter que pagar um advogado, pagar não sei quantos mil para ter um advogado para ter um vídeo de volta. Ou seja, eu não vou solicitar que esse meu vídeo retorne ao ar. E aí abre chance para você virar uma terra sem lei. Você criou uma lei para ter uma terra sem lei. Ah, mas Rafa, tá regulando porque existe realmente discurso de ódio. Vamos partir do pressuposto que existe. Aí pode ter uma pessoa, um adolescente, que a função dele vai ficar passar a tarde inteira gerando notificação extrajudicial. Fala, não gosto desse vídeo, notificação extrajudicial. Pá, não gosto desse vídeo, notificação extrajudicial. Pá, o que vai acontecer? Eles vão usar isso de forma política. Vai chegar as eleições, fulano disse que o trabalho lá do Zezinho, lá na cidade de Tronco, no interior do Paraná, foi ruim, o vereador não presta. Discurso de ódio. Manda pra plataforma. Rafa, mas não é discurso de ódio. Eu sei, caralhos, que não é. Mas se a plataforma receber a notificação extrajudicial, ela vai ter que retirar do ar. Ah, Rafa, mas ela não vai retirar do ar. Ok, aí vai judicializar. Se um juiz corno, acho que vai ser a última vez, será que eu vou poder continuar chamando eles de corno? Se um juiz corno tomar a decisão e achar que aquilo é um discurso de ódio, se ele achar que esse meu vídeo é um discurso de ódio, ele vai retirar do ar. E aí a decisão é a Deus dará. Ponto. Ou seja, viramos uma terra sem lei. Infelizmente, eu torço muito que o Congresso tente não aprovar, mas não tem o que fazer. É o STF que manda no país, então tá feito. Tá feito. A gente tem que só aceitar, não tem mais o que fazer. A gente tem que esperar aí até 2043 para tomar alguma decisão. Fluxo de Bitcoin. Eu tenho medo que um dia o meu canal, pelo menos os vídeos aí do Giro Grana vão sair todos do ar. Imagine, eu posto o vídeo Giro Grana 11, sai do ar. Posto o vídeo Giro Grana, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o Giro Grana número 285, dá 20 minutos, pum, saiu do ar. Ô, cacete. Seja bem-vindo, estamos iniciando o Giro Grana número 349, sai do ar. Aí a gente vai ter que postar dentro das plataformas pagas. Se você quiser já assinar Start Grana, porque lá dentro ainda a gente tem a liberdade de expressão para falar, espero eu que ainda tenhamos, mas pode ser que não, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Fluxo de Bitcoin para exchanges atinge mínima de 10 anos. Volume médio dos fluxos, entrada mais saída nas exchanges centralizadas caiu para 40 mil Bitcoin por dia, o menor número dos últimos 10 anos. A redução de oferta disponível nas exchanges significa que há menos Bitcoin pronto para negociação, o que pode gerar escassez de liquidez e impulsionar os preços no longo prazo. E eu coloquei o gráfico aqui, em amarelo está a quantidade de Bitcoin em exchanges, em preto o valor do Bitcoin, e aqui no início do gráfico nós temos novembro de 2020 e aqui maio de 2025. O pré-halving, os 800 dias para o halving, saiu mais ou menos aqui, ó, novembro de 21. Então aqui foi quando iniciou a alta, né, no início do gráfico aqui, que é mais ou menos um período que a gente passou aqui, ó, agosto de 24, estamos vindo para cá. O que quer dizer com isso? Quanto menos Bitcoin estão disponíveis, quer dizer que as pessoas elas estão seguras. Há uma menor volatilidade. Imagina assim, você está se preparando para uma guerra. E aí você, talvez, teu vizinho ali da esquerda, teu vizinho da direita, teu vizinho da frente, eles vão sair na rua para batalhar. Imagina que é uma guerra de tomate, para a gente
ficar em algo mais leve aqui. E tem um vizinho na porta com um tomate na mão e você olha, você fala, pô, se eu sair na rua, o vizinho vai tacar tomate em mim. Então você pega um tomate e fica ali esperando o vizinho tacar tomate. E se você sair na rua, vocês vão tacar tomate um no outro. Agora você olha pela janela, você não vê nenhum vizinho na rua. Nenhum tá segurando tomate na mão, você guarda teu tomate na geladeira, porque se você sair na rua, todos vão estar muito tranquilos. Ninguém está preparado para jogar tomate um no outro. Isso quer dizer o quê? Se todos os bitcoins não estão nas corretoras, eles não estão esperando nenhuma grande movimentação, nenhum fluxo. Subir, ok. Agora cair, imagina que o mercado está vindo para uma forte queda. Você deixa o teu Bitcoin ali porque você precisa vender ele em 5 minutos, 3 minutos, tomar uma decisão muito rápida. Se está lá na corretora, ou seja, se teu tomate está lá na geladeira, talvez você leve um tempo para ir lá pegar ele, passar, talvez você esteja na rua. Então, assim, é um indicativo de pelo menos a gente seguir aí numa lateralização e uma possível alta nos próximos dias e próximas semanas. Se começar a aumentar o fluxo, começar a aumentar a entrada, é porque o mercado está prevendo algum movimento grande. Geralmente esses movimentos acontecem quando está vindo uma queda muito forte, uma projeção de queda, ou o mercado está muito esticado. Se nós estivéssemos já na máxima com uma projeção de queda, esse fluxo nas corretoras aumentaria. Como não está, o mercado ainda está positivo, acreditando que o Bitcoin vai ter uma boa alta, que é o que aconteceu aqui. Quando o Bitcoin começa a subir muito rápido, você começa a trazer o Bitcoin de novo para as corretoras. Aí você vê que quando ele começa a ter uma queda, você aumenta o volume de Bitcoin nas corretoras. Ou seja, como esse volume caiu muito, ainda a gente tem espaço aqui para subir. Se a gente começar a ter uma alta muito rápida, a gente vai aumentar esse valor aqui. Então isso é interessante ficar de olho. Dentro da Start Grana já passei algumas projeções, eu sempre estou passando projeções do que pode acontecer com o Bitcoin. Ainda não chegamos no topo. Há ideias aí, há pessoas especulando que vai chegar a 160, 180 mil dólares, 250. Tem algumas projeções um pouco mais otimistas que falam em 400 mil dólares, 550. Lembrando que a gente sempre precisa olhar o market cap, que é o valor total do Bitcoin. Hoje ele gira em torno de 2 trilhões de dólares. Dificilmente ele vai para 3 trilhões, 4 trilhões, porém pode acontecer. Tratando de Bitcoin, a gente sabe que a volatilidade é sempre grande e esses movimentos muito bruscos eles podem ocorrer. Nós estamos, acredito eu, na iminência de ocorrer um movimento desse, se tudo der certo, para cima e não para baixo. Ok? Muito obrigado por você ter assistido. Não deixe de conhecer a Start Grana. Agora a gente tem aqui ó, um cupom de desconto. É isso, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!